Das pessoas que você já atendeu, você percebe uma diferença entre os empreendedores homens e mulheres de alguma forma? Ou não? Ou dos casos que você já atendeu e já desenvolveu, eles são muito parecidos e muito comuns, as preocupações, né, as dores que esses dois perfis têm? Nossa, é uma boa pergunta essa. Eu acho que eu nunca parei pra analisar, de fato, assim, de classificar, né? Assim, homens têm mais essa dor ou mulheres têm mais essa dor. Mas, falando de um modo mais geral, geralmente, obviamente que são dores diferentes por mil questões. Mas, geralmente, as mulheres, elas precisam estar com base segura dentro de casa pra conseguir empreender melhor. Elas são mais corajosas, elas se lançam mais, elas testam mais, elas fazem mais quando tem base segura em casa. E essa base segura é o casamento, é o relacionamento, é a família. Então, quando ela tem apoio, quando ela tem alguém alguém que dá segurança, ela consegue usar isso como um trampolim para poder fazer melhor, para poder se lançar mais. Então, é como se tivesse mais coragem. Entendi. Então e essa base segura que você está falando, ela é de diversas formas, né? É base segura tanto da parte ter uma família estruturada, é tanto você ter finanças, você ter uma renda já que consegue apoiar, é ter um investimento, essa seria a base segura. Também, mas eu acho que é muito mais emocional, no sentido de eu tenho apoio e segurança do meu marido, eu tenho pra onde voltar se der tudo errado. Se eu fracassar, né? Então, um dos maiores medos é o medo do fracasso, né? Se eu fracassar, eu tenho pra onde voltar? Eu tenho apoio, eu tenho segurança, ou eu tenho uma pessoa que tá metendo o dedo na minha cara e falando o tempo inteiro que a culpa é minha. Então, isso eu tenho casos assim. Entendi. De os dois empreendem juntos, porém, no entanto, todavia, quando dá alguma coisa errada, tem briga em casa. E aí não consegue separar. Um deles ali o cara fica bicudo com ela, fica sem falar com ela dentro de casa, porque aconteceu um negócio na empresa, sabe? Então, não tem base segura. Então, ali ela tem um teto. Até ela fala, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Mas ela não tem base segura pra poder se lançar mais. Então, ela fica até onde dá. Então, essa base segura, ela é muito mais emocional do que prática, digamos assim. Entendi. Que, no caso, acaba sendo prático, né? Porque isso afeta tudo o resto. Entendi. Interessante. Então, assim, empreendedores e empreendedoras têm que tomar muito cuidado, prestar atenção, né? Acho que tomar cuidado e prestar atenção se não está se sabotando de alguma forma, né? E essas sabotagens, elas acontecem nos mais diversos níveis, desde o nível, uma sabotagem financeira, que pode estar acontecendo dentro da própria empresa, uma sabotagem de metas, objetivos, né? Não tá com essa motivação, ou criando formas de gerar ou potencializar essa motivação, né? Prestar atenção na equipe, para que esses sabotadores eles possam aparecer e a pessoa se auto-perceber e ela conseguir olhar para si e dar um próximo passo, se resolver com relação a isso. Eu acho que esse é o destaque, né? Essa é a importância, a pessoa conseguir entender que ela precisa estar atenta a isso. Os empreendedores têm que estar atentos a isso, né? E como que eles podem buscar ajuda? Como que você imagina? Porque muita gente, às vezes, acredita que é muito comum a gente falar nessa jornada, né, de empreendedorismo, é muito comum falar, é uma jornada solitária, é uma jornada, né, que você tá sozinho, que você não tem ninguém para contar, não pode buscar ajuda, sabe? Então, tem muita frase que fala isso. E como que essas pessoas podem buscar ajuda? Então, quais são os profissionais? Como que você vê que isso pode melhorar, né? Sim. Bom, eu acredito que fazer terapia sempre é um excelente caminho, viu, gente? Vou contar aqui pra vocês que isso muda o jogo. Porque você se estrutura internamente, né? E você vai conseguir transparecer isso pra fora, né? Então, muitas vezes na terapia, às vezes as pessoas, elas têm medo, né? Eu tenho medo de me conhecer. Poxa, se você se conhecer, você vai parar de se sabotar, você vai crescer. Se você conhecer, você vai potencializar e vai crescer, né? Então, esse medo da terapia, ele é uma coisa que é colocado na cabeça. Não, a terapia não é um bicho de 7 cabeças, é a melhor coisa a se fazer. Então, eu acredito que
Para poder evitar essas coisas ou potencializar algumas coisas, fazer terapia é um excelente ponto. E você pode procurar profissionais que sejam focados em carreira, né? O que você está rindo, Leonardo? Vou lá desabafar com a terapia. Gente, é que ele sabe que isso me deixa maluca. Quando a pessoa fala, eu vou desabafar. Que desabafar? Você vai estar fazendo terapia diferente. Então, assim, terapia não serve pra você desabafar, terapia serve pra você fazer plano. O que você quer, próximos passos, né? Então, procurar profissionais que sejam focados nisso também é bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa ela vai na terapia que é, tipo, de família pra falar de carreira. Não vai rolar, né? Então, acho que é interessante buscar isso.